Fala, galera! Beleza? Professor Elton Chaves na área, o seu professor do Tapa na Pobreza. Sejam bem-vindos a mais um Sextou com o Chaves. O Elton Chaves, Chaves, Chaves. É o professor mais divertido, pode crer. O Elton Chaves, Chaves, Chaves. Dá uma aula muito fácil de entender. Isso. Ninguém tem paciência comigo. Galera, é o seguinte. Nós estamos aqui no nosso Sextou com Chaves para conversar com vocês em relação à terapia intensiva. Vamos esquematizar quais são os principais assuntos abordados na sua prova. Valeu? Professor, o que é o Sextou com Chaves? Nós somos Saúde Cursos, feitos para vocês que não têm tempo de estudar. Então, o Saúde Cursos, galera, ele trouxe, além da quinta da aprovação aqui no canal do YouTube, nós temos o Sextou com Chaves. O que é isso, professor? Toda sexta-feira eu tenho um encontro marcado com vocês, nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-caverna, e nós vamos conversar algum tópico relacionado à saúde, mas com foco em concurso público. Valeu? Então, hoje diz respeito à terapia intensiva. Mas antes da gente iniciar, eu quero que você faça um likezinho básico, inscreva-se no canal, divulgue o canal no YouTube Saúde Cursos Online. É importante demais para o nosso crescimento. Quanto mais você divulgar, quanto mais like, mais o YouTube vai entregar a aula. E esse é um projeto que ele não vai acabar. É um projeto que ele está só decolando. Valeu? Nós já temos mais de 1.000 inscritos. É uma realização pessoal do professor Elton Chaves, da professora Janaína Bezerra, com todos os colaboradores. Nós começamos com um celularzinho, gravando em um celular, e hoje nós temos nossa plataforma. Então, olha só, para você que quer adquirir os nossos cursos, planos trimestrais, ó, creme de la creme, valor R$ 99,90. Acesso ilimitado às aulas. Beleza, galera? Então, se liga que o negócio é sério. Aqui é trabalho, meu filho. Aqui o tapa na pobreza está garantido. Então, agora eu vou dividir a tela da verdade com vocês. Deixa eu dividir aqui a telinha da verdade com vocês. Olha só, e apresentar aqui para vocês o nosso preparatório. Saúde Cursos, galera, é um preparatório para concursos e residências. Belezinha, belezinha. Mais informações, deixa aí seus comentários. Manda um direct para o nosso Instagram, professor.elton Chaves. Tem dificuldade, coloca lá tapa na pobreza que aparece para vocês. O Instagram do curso, saudecursos.online. Valeu, galera. Tamo junto, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui. Olha só, vocês que irão realizar um concurso e dentro desse concurso tem algo relacionado à unidade de terapia intensiva, assistência de enfermagem aos pacientes críticos, algo nesse contexto. Primeira coisa que você precisa lembrar, deixa eu pegar aqui, é a RDC. Eu vou botar aqui meus óculos que fica melhor, galera, ó. Tá beleza? É a RDC, ó. Vou botar bem aqui para vocês. RDC. Essa RDC, a RDC 7 do ano de 2010. Essa RDC que você tem que estar muito atento é a parte do contexto de quem? Dos recursos humanos. Essa parte aqui é uma das partes que mais cai, dos recursos humanos. Belezinha, belezinha. Por quê, galera? Porque nesse contexto, em 2017, houve uma alteração. E essa alteração vem despencando. Ela diz respeito a M de médicos, vou colocar assim para vocês, E de enfermagem e F de fisioterapia. Então, é o MEF. Então, a alteração é no MEF, mnemônico, MEF. O que que diz? Médicos, beleza? Médicos, o médico técnico responsável pela UTI, ele precisa ter título. Beleza, beleza. Então, esse médico aqui, ele precisa ser titulado. Então, ele precisa ter título. Beleza, beleza. Título. O enfermeiro coordenador ou a enfermagem da coordenação, ela precisa ter título, ela precisa ser titulada, também precisa ter título. No caso aqui, a enfermagem do contexto da coordenação. O fisioterapeuta também precisa ter título. Esse indivíduo aqui que vai fazer o quê? Que vai coordenar o serviço de fisioterapia. Agora, a mudança é nisso aqui.
Esses títulos aqui são de acordo com o quê? São de acordo com as classes respectivas de cada um dos integrantes. Ou seja, o que que eu vou lembrar? Então, esses responsáveis técnicos, médicos, da enfermagem, da fisioterapia, essas especialidades, isso vem de acordo com os respectivos o quê? Respectivos conselhos de classe, beleza? Então, o médico no contexto do médico, o enfermeiro no contexto da enfermagem, o fisioterapeuta no contexto da fisioterapia. Então, essa RDC 7 cai geral em prova. Então, esses títulos de especialistas são, respectivamente, relacionados aos conselhos de classe e às associações para este fim. Beleza? Guardou isso com carinho, isso cai geral nas provas de vocês. Vocês não podem errar. Então, a RDC 7 ela é importante. Vou até voltar aqui, deixa eu voltar aqui, olhar aqui nos olhos de vocês. A RDC 7 ela é importantíssima, principalmente na parte dos recursos humanos. Outra coisa, cuidado lá com a questão dos recursos materiais, a questão do número de bomba de fusões, do número de ventiladores para unidade de terapia intensiva, e você tem que estar atento qual o tipo de terapia intensiva que a RDC vai estar se referindo. Se é adulto, se é pediátrico, se é neonato, enfim. RDC 7 é obrigação de você levar para a prova. Memoriza, porque sempre cai uma questão. E onde, galera, envolve números, todo professor de preparatório te fala isso. Cai em prova. Então, eu não vou ser diferente. Beleza? Eu vou seguir aqui a regra geral. Se tem número, cai em prova. Então, RDC 7, cuidado. Cai geral nas provas. Valeu? Pode colocar aí nos comentários quantas provas vocês já fizeram relacionados a tópicos de terapia intensiva, que não tem uma questão de RDC 7, que não tem uma questão perguntando o número de enfermeiros, o número de fisioterapeutas, quantas horas de enfermagem, quantas horas de fisioterapia. Lembrando que fisioterapia sempre, galera, sempre, sempre, sempre é uma pegadinha, que não há necessidade da RDC de você ter o fisioterapeuta 24 horas dentro da UTI. Ele, no mínimo, precisa ficar 18 horas. Então, cuidado. Pô, professor, onde eu trabalho tem fisioterapia 24 horas. Perfeito, e deve ser assim. Mas a RDC, ela diz que, no mínimo, 18 horas. Ela não estabelece 18 horas como o máximo, beleza? Então, essas pegadinhas caem em geral em prova e você tem que ficar atento. Então, eu levo para minha prova a RDC 7 de 2010 e lembro dessa alteração em 2017 no contexto da medicina, da enfermagem e da fisioterapia, o famoso MEF, no contexto da titularização. Belezinha? Isso é respectivamente relacionado a cada classe. Valeu? Então volta para cá, deixa eu dividir aqui com vocês. Deixa eu dividir aqui e coloquei, galera, se vocês estão gostando, se o sextou do Chaves está sendo bacana para vocês. Professor, cara, dia de sexta-feira, velho, esse horário eu vou estar tomando chopp. Vai tomar chopp, que tu não vai passar em prova. Vai para balada que tu não passa em prova. Só passa em prova, galera, quem vai abdicar de muita coisa. Então, sextou do Chaves é aqui conosco, olhando nos meus olhos. Eu estou te entregando várias questões de prova, eu estou te entregando vários caminhos a serem seguidos. O primeiro é RDC 7. Segundo, toda prova de terapia intensiva, toda prova de terapia intensiva cai alguma coisa relacionada à PAV, pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, pergunto muito dos cuidados relacionados a evitar a pneumonia associada à ventilação mecânica, beleza? Então, cuidado com o PAV. Vou interromper, vou olhar aqui nos teus olhos. Um dos que mais cai é o despertar do paciente na UTI. O despertar, o paciente ele está entubado, porque se é uma PAV, é uma pneumonia associada à ventilação mecânica. Se o paciente está em ventilação mecânica, ele está entubado, beleza? Professor, ele está traqueostomizado, beleza, ele tem ali as suas vias aéreas invadidas. Só que a PAV, ela bate muito no entubado e não no traqueostomizado. Cuidado com isso que eu vou te falar. Haverá o despertar diário desses pacientes. O que as provas trazem para a gente? Despertar semanal, mensal, enfim, por, é despertar diário. Todo dia, desliga-se a sedação desse paciente e observa-se como ele vai despertar. Quanto menor o tempo que ele ficar em ventilação mecânica, menores serão os riscos dele adquirir uma PAV, é evidente. Outra coisa, a higienização oral.
com clorexidina degerbante, pelo menos 3 vezes ao dia. Tem que lembrar disso, galera. É outro cuidado para se evitar PAV. Outra coisa importantíssima relacionada à PAV, que eles perguntam em geral, a pressão do cuff. Monitorar a pressão do cuff. Mas, professor, eu vi um artigo que saiu recentemente que está até isso já meio que contraditório. Esqueça, na prova o que vale é o que está escrito ainda, aqui no Brasil, pode lembrar lá. Cuff. O cuff, a mensuração diária da pressão do cuff, ela é importante para quê? Para evitar a PAV, pneumonia associada à ventilação mecânica. A aspiração de secreção na região subglótica, beleza? Beleza. Outro cuidado importante. Cabeceira do leito a 45 graus é outro cuidado importante no contexto da PAV, beleza? Profilaxia para úlceras, galera. Então, profilaxia para úlcera gástrica é importantíssimo. Profilaxia para TEP, tromboembolismo, importantíssimo também. Esses contextos caem na prova, você tem que estar ligado. Então, ó, primeira coisa, RDC 7. Segunda coisa, dar uma lida nos cuidados, na assistência que nós fazemos para evitar a pneumonia associada à ventilação mecânica. Isso é típico de prova. Vou interromper aqui a telinha e vou colocar mais um aqui para vocês no Sextou do Chaves. Outra coisa importante, vocês vão lembrar dos dispositivos, vou botar bem aqui, ó, botar bem aqui, ó, dos dispositivos invasivos. Epa, cadê? Aqui. Dos dispositivos invasivos. Destes dispositivos invasivos, muito cuidado para PAI, muito cuidado para o SUANGANS, muito cuidado para o SUANGANS, muito cuidado para BIA, balão intra-aórtico, beleza? E agora vem caindo muito a ECMO, a circulação extracorpórea. Beleza, beleza. Então, vou interromper e vou te dar dicas aqui importantes. Olha aí, olha aqui para mim. PAI, o que eles podem perguntar para vocês? Eles podem perguntar para vocês quais os locais de inserção de um catéter de PAI. Catéter de PAI é um catéter inserido em uma artéria, por isso que o nome é PAI, pressão arterial invasiva. Esse catéter ele vai gerar um valor de onda e um valor numérico no monitor, beleza? Beleza. O que eu tenho que lembrar é a fórmula. Eles podem perguntar a fórmula. Como é que eu calculo a PAM? O que é a PAM? A pressão arterial média. Obtida como? Obtida, dentre outros, pelo catéter de PAI. Eu tenho a pressão sistólica mais 2 vezes a pressão diastólica dividido por 3. Beleza, beleza. Se eles colocarem isso, tu faz esse cálculo, veja lá o valor. Pressão sistólica mais 2 vezes a pressão diastólica dividido por 3. A PAI, normalmente, ela é inserida pela artéria radial. O enfermeiro, ele pode instalar um catéter de PAI funcionando a artéria radial. Está regulamentado para isso, artéria radial. Antes da punção da artéria radial, nós devemos fazer o teste de Allen. O que é o teste de Allen? Eu pego aqui, ó, a minha mão, faço uma compressão simultânea na artéria radial e na artéria ulnar, belezinha? E o que eu vou fazer? Após comprimir simultaneamente, eu observo minha mão, ela tende a ficar pálida. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar a compressão de quem? Da artéria ulnar e vou manter na artéria radial. Se a coloração da minha mão voltar ao valor normal, voltar à coloração normal, perdão, eu posso puncionar a PAI naquela região. Se isso não acontecer, eu não devo puncionar o catéter ali. Por quê? Porque ali vai estar dizendo que possivelmente eu tenho uma doença, uma vasculopatia, e isso pode interferir na perfusão do meu membro. Somente a artéria radial deve ser puncionada. Eu tenho outras situações. Posso puncionar na artéria femoral, posso puncionar
na artéria braquial, em casos mais extremos, beleza? Mas o ideal mesmo é que seja arterial, beleza? Beleza. Outra coisa importante, vamos lá. Quando eu falo de catéter de PAI, eu vou lembrar do transdutor de pressão. O transdutor de pressão é toda a estrutura montada para que venha captar lá na artéria o impulso de onda que é transformado em um valor numérico lá no monitor. Beleza? Beleza. Esse transdutor não pode ser preenchido com soro glicosado. Vão guardando. Esse transdutor não pode ser preenchido com soro glicosado. Beleza? Porque senão a curva da artéria ela vai ficar, ó, achatada. Existe na curva da artéria uma região chamada de nó dicrótico. A presença do nó dicrótico é uma presença positiva para te falar que a artéria ela pulsa de forma satisfatória, diria assim para você, ou sendo mais claro, que aquela artéria, que aquele catéter, ele realmente está inserido em uma artéria. Por quê? Pela presença do nó dicrótico. Já o catéter de Swan-Ganz, ele recebe o nome catéter de capilar pulmonar. Ele é inserido por veias centrais, ó, já mudou, veias centrais, certo? Preferencialmente subclávias e jugulares, beleza? Mas em algumas situações até mesmo pela femoral, mas preferencialmente em subclávias e jugulares. Belezinha, belezinha. E esse catéter inserido por veias centrais, não são veias periféricas, ele passa pelo lado direito do coração, pelo átrio direito, pela válvula tricúspide, pelo ventrículo direito, pela válvula pulmonar e ele se aloja no tronco da artéria pulmonar, certo? Em um capilar pulmonar chamado de zona de Wester. Beleza, beleza. Portanto, um dos cuidados que eu devo ter é atentar para não infundir nenhum tipo de medicação, para tentar não infundir nenhum tipo de concentrado de hemácia, plaquetas, etc., pela via da artéria pulmonar do catéter de Swan-Ganz. Outra coisa que eles podem perguntar, existe um balonetezinho que ele é insuflado para a passagem do catéter. Esse balonete, ele é insuflado em, no máximo, 1,5 ml. Chegou na região da capilar pulmonar, o balão é desinsuflado e pronto, eu tenho ali uma situação de um catéter de Swan-Ganz bem alojado. Pô, professor, para que serve o catéter de Swan-Ganz? Ele serve para mensuração da pressão da artéria pulmonar, do índice cardíaco, do débito cardíaco, dos valores de resistência vasculares a nível pulmonar. Belezinha? Então, ele é utilizado em situações de pré-operatório, de cirurgias com histórias de hipertensão pulmonar, em pré-operatórios de cirurgias, por exemplo, para transplante cardíaco, em situações de infarto. Então, existe, diria assim para você, a prova pode perguntar, se existe alguma complicação, existe. Na passagem do catéter, as principais complicações são arritmias, pneumotórax, hemotórax, beleza? Show de bola? A permanência do catéter, a principal complicação seria uma infecção no músculo cardíaco, uma miocardite da vida. Belezinha, belezinha. Então, é isso normalmente que eles perguntam para vocês em relação ao catéter de Swan-Ganz, também chamado de catéter de capilar pulmonar. Ele tem uma via da artéria pulmonar, uma via da PVC que fica no átrio direito, belezinha, belezinha. Ele tem o que mais? Ele tem, pode ter uma outra via para infusão de medicações, ele tem uma via para insuflar o balonete, ele tem uma via que é o termistor do catéter, porque eles podem perguntar para vocês, como é que eu calculo esses dados todos? Através de um método chamado de termodiluição. Então, essas situações podem estar presentes na sua prova. E eu tenho BIA, balão intra-aórtico. O BIA, o balão intra-aórtico, ele é inserido aonde? Na aorta. Vejam bem, ó, olha as diferenças. PAI, pressão arterial invasiva, em uma artéria, preferencialmente a artéria. Swan-Ganz, aonde é que eu tenho Swan-Ganz?
Gans, eu tenho ele no lado direito do coração. E o Bia, eu tenho ele alojado aonde? Eu tenho ele alojado a nível da artéria aorta, no arco descendente da artéria aorta. Ele é inserido pela artéria femoral. Belezinha, belezinha. Então é isso que eu queria falar para vocês aqui em relação ao sextor do Chaves, de possíveis questões que podem cair na sua prova. Belezinha? Na próxima sexta-feira eu vou falar sobre as drogas vasoativas nesta paradinha aqui. Valeu? Tamo junto. Quer passar? Quer passar? O Elton vai te ensinar. Foi, galera. Fiquem com Deus. Valeu? Tchau. Botar aqui os óculos, né? Falou. Tchau. Fui.